Pessoal, boa noite, tudo bem com vocês? Espero que sim. Vamos continuar o nosso estudo. Semana passada nós estávamos falando sobre o plano de salvação, né? Começamos a estudar o plano de salvação e estudamos o tema da fé, do evangelho e a importância de ouvir, né? Na ordem é a importância de ouvir e crer. Daí nós estudamos o evangelho, né? Que tá tudo junto. Primeiro tem que ouvir, mas tem que ouvir o evangelho, né? Quando já ouviu o evangelho, então o resultado é crer. Agora o resultado disso é o arrependimento, é o terceiro passo do plano de salvação que nós vamos estudar hoje, tá bom? Assim que pega a sua Bíblia e aqueles que estão levando as suas anotações também, pega seu caderninho e vamos estudar, tá bom? Pessoal, então, para continuar com o nosso estudo, vamos ver o significado da palavra arrependimento, porque mesmo que seja um tema muito falado na sociedade, as pessoas que têm um credo, uma religião, falam de arrependimento, só que muitas pessoas não têm entendido o que é arrependimento. Faz uma confusão com aquela dor, aquele remorso que tem as pessoas quando faz uma coisa errada, né? No momento eles querem sair do problema e sem uma mudança na sua vida, só que resolver aquilo no momento e tirar da sua mente aquele remorso que tem. Mas se a pessoa não está pensando no arrependimento, então tem que ter muito cuidado com isso aí. A palavra arrependimento, vamos no significado primeiro. Significado. A palavra arrependimento, no original usado no Novo Testamento, é a palavra metanoia. Essa palavra metanoia é uma palavra composta de duas palavras, meta e noia. A palavra meta significa mudança ou transformação. E a palavra noia, que é o complemento, significa pensamento ou mente. Então, a palavra arrependimento significa mudança de mente ou transformação de pensamento. Uma mudança radical na forma de pensar, sentir e agir, resultando em uma volta para Deus e uma mudança de direção na vida. Essa é a palavra usada no Novo Testamento, metanoia. Agora, a palavra usada no Antigo Testamento, porque no Antigo Testamento também usava a palavra arrependimento, se arrepender, o povo precisava se arrepender do errado que estava fazendo. Então, no hebraico era a palavra teshuva, que significa voltar ou retornar. Tem um significado mais curto, porém o resultado é o mesmo. E se refere especificamente a pessoa voltar para Deus, né? Voltar para Deus, porque Deus era o Deus de Israel, o Deus dos exércitos, que ele guiava esse povo. Aí quando eles se desviavam, eles eram exortados a voltar, tá bom? Então, no caso do Novo Testamento, Deus, ele tem um povo, porém quando a pessoa nasce, se a pessoa nasce dentro do reino, nasce dentro do povo de Deus. Porém, quando a pessoa cresce, se enche de pecado, sai do povo santo de Deus, e essa pessoa tem que obedecer o Evangelho de Cristo para voltar para Deus. Entendeu? É a mesma coisa. Sempre o arrependimento tem
tem que existir na vida da pessoa, tá bom? Então o arrependimento também era uma das coisas que um dos temas principais nos profetas. E agora vamos ir lá para nossas Bíblias. Vamos ver primeiramente o profeta Isaías. O profeta Isaías, ele falou no capítulo 1, versículo 16 ao 18. Vamos ler o versículo 16 ao 18. Vamos ver o que Isaías escreveu. Diz assim, capítulo 1, versículo 16 ao 18: Lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade de vossos atos de diante dos meus olhos, e cessai de fazer o mal. Aprendei a fazer o bem, praticai o que é reto, ajudai o oprimido, fazei justiça ao órfão, tratai das causas das viúvas. Vinde então, e argui-me, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como as escarlatas, eles se tornarão brancos como a neve, ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a branca lã. Então, aqui o profeta Isaías, ele está falando de voltar para Deus. Essa é a forma de arrependimento que se fala no Antigo Testamento, levando em conta que era um dos temas principais dos profetas. Agora vamos ver o que Jeremias ele falou no capítulo 3, versículo 12 ao 14. Jeremias, capítulo 3. Vamos ver aqui rapidinho. Pode conferir ali na sua Bíblia todos os textos que nós estamos lendo aqui. Capítulo 3, versículo 12 ao 14. Diz assim: Vai, pois, e apregoa estas palavras para a banda do norte e diz: Volta, ó rebelde Israel, diz o Senhor, e não farei cair a minha ira sobre vós, porque benigno sou, diz o Senhor, e não conservarei para sempre a minha ira. Somente reconhece a tua iniquidade, que contra o Senhor teu Deus transgrediste, e estendeste os teus caminhos aos estranhos, debaixo de toda árvore teus caminhos, debaixo de toda árvore verde, e não deste ouvido a minha voz, diz o Senhor. Convertei-vos, ó filhos rebeldes, diz o Senhor, porque eu vos desposarei e vos tomarei a um de uma cidade e a dois de uma geração, e vos levarei a Sião. Então, aqui temos os profetas que são Isaías, Jeremias, falando do arrependimento do povo voltar, porque o povo tinha se desviado do caminho reto do Senhor. Então, aí se usa a palavra teshuva, que é retornar, voltar, tá? Agora, temos outras passagens ali, por exemplo, o profeta Ezequiel, o profeta Joel, o profeta Zacarias, também eles falaram do arrependimento do povo, porque o povo de Israel, como vocês também podem saber, porque o pessoal que se interessa por conhecer as escrituras, sabem que o povo de Israel, o tempo todo, ele se rebelou contra Deus. Aliás, Israel, sabia que Israel significa o que luta contra Deus? Israel, porque o nome dele era Jacó, né? Aí quando ele lutou contra o anjo do Senhor, aí mudou o nome dele, mudou para Israel. Não será mais teu nome Jacó, mas será Israel, porque tem lutado contra Deus.
Então, era um povo muito rebelde, né? Muito difícil, difícil mesmo. E nas vozes dos profetas, eles clamando por o arrependimento, eles falaram contundentemente, eh, expondo os pecados do povo, como eles tinham se desviado do caminho reto do Senhor, para fazer eles voltar, né? Para fazer eles reconhecer a sua iniquidade, o seu pecado e continuar servindo a Deus, sendo esse povo santo que Deus tinha escolhido. Tá bom? Então, vamos continuar. É essencial entender o tema do arrependimento, porque se nós não entendemos esse tema do arrependimento, vai ser difícil para nós obter a salvação. Porque para que Deus possa perdoar os nossos pecados, nós temos que estar arrependidos. E arrependido significa com uma mente disposta a ir pelo caminho certo. Arrependimento, nós devemos saber que tem a ver com uma mudança total. Já falamos nas primeiras palavras que arrependimento é uma mudança radical da pessoa. Então, temos que ter muito cuidado com isso. Quando o último profeta foi João Batista, em Lucas capítulo 16, versículo 16, pode ler que o último profeta foi ele. E quando ele veio falando do arrependimento. As palavras dele foram: arrependei-vos, porque o reino dos céus está próximo. Tá? Então, o arrependimento foi um tema muito falado pelos profetas. Quando Deus ele enviava um profeta, era para isso, porque o povo precisava voltar, porque o povo tinha se desviado do caminho reto do Senhor, tá? Então, o arrependimento é um ato de fé, pelo qual o homem decide, olha, é uma decisão. O homem tem que decidir viver uma vida diferente. Só aquela pessoa que consegue enxergar os seus atos ruins e quer mudar esse tipo de vida, então essa pessoa consegue se arrepender quando ela decidir deixar aquela vida de erro e começar a viver uma vida para Deus em santidade, tá? O nosso Senhor Jesus, ele ilustrou o arrependimento com várias das parábolas que ele falou para o povo de Israel. Vamos ver dois exemplos aqui da forma em que Jesus ele abordou esse tema do arrependimento. O primeiro está no livro de Mateus, capítulo 21. Mateus, capítulo 21, versículo 28 até o 30. E diz assim, pessoal. 28, 29 e 30. Mas que vos parece? O Senhor Jesus ele falando essa parábola. Mas que vos parece? Um homem tinha 2 filhos. E dirigindo-se ao primeiro disse: Filho, vai trabalhar hoje na minha vinha. Ele, porém, respondendo, disse: Não quero. Mas depois
arrependendo-se, foi. E, dirigindo-se ao segundo, falou-lhe de igual modo, e respondendo, ele disse: Eu vou, Senhor. E não foi. No versículo 31, vamos ler também. Disse aí: Qual dos dois fez a vontade do Pai? Disseram-lhe eles: O primeiro. Disse-lhe Jesus: É verdade vos digo que os publicanos e as meretrizes entram adiante de vós no reino de Deus. Porque João veio a vós no caminho de justiça, e não o crestes, mas os publicanos e as meretrizes o creram. Vós, porém, vendo isso, nem depois vos arrependestes para o crer. Então, lemos mais 2 versículos, né? Para pegar todo o contexto da parábola. Nesse caso, temos o pai, ele enviando a 2 filhos a trabalhar, né? Só que o primeiro ele falou não. E esse é o importante, porque depois, arrependendo-se, foi. Ou seja, o que aconteceu? Ele teve uma mudança de pensamento. Porque no seu coração, o que saiu dele na hora, ele falou não. Assim, rápido, não. Mas ele pensou, vamos ver, ele pensou direitinho. Pode ser, a Bíblia não fala isso que eu vou falar agora, mas o arrependimento tem que ter isso que a pessoa tem que refletir no que faz, no que fala. Então, aquele homem, possivelmente ele pensou: olha, se eu não vou, eu não estou honrando meu pai, estou desobedecendo e vou ter uma consequência. Possivelmente pode ter pensado outra coisa que fez ele voltar daquele pensamento, mudar de pensamento para obedecer, para fazer a vontade do Pai. Agora, aquele que falou vou e não foi, esses 2 filhos representam o povo de Israel. Jesus ele está falando que as meretrizes e os publicanos vão diante dos que estavam ouvindo, né? Por quê? Porque as meretrizes e os publicanos eram considerados as piores pessoas do povo. Eram do povo, mas era como se eles não eram do povo, mesmo que sejam judeus, né? Porque eles estavam servindo, os publicanos serviam ao governo romano, e as meretrizes eram consideradas aquelas mulheres que não são boas na sociedade, né? Então, mas quando o João Batista ele veio com a mensagem, foram os primeiros que creram na mensagem de João. E aqueles que falaram que representam o homem que falou eu vou, ou seja, eles estavam, segundo eles, obedecendo ao Senhor, segundo eles, fazendo certo. E aqueles que estavam fazendo o errado eram os publicanos e as meretrizes, tá? Então, mas quando veio a mensagem, aqueles que pensavam estar fazendo certo não creram. Então, quem foi primeiro no arrependimento? Aqueles que estavam cheios de pecado. Eles consideraram as palavras de João Batista e eles decidiram mudar o tipo de vida que eles estavam levando. Vamos ver. Outro exemplo aqui, temos no livro de Lucas.
Esse tema do arrependimento é muito importante para nós entender direitinho, porque é essencial para a nossa salvação. Olha nesta outra parábola que o Senhor ele falou no capítulo 15 de Lucas. É uma parábola muito conhecida também, mas tem muita coisa para estudar nessa parábola. Capítulo 15, versículo 11 até 19. Diz assim: E disse: Um certo homem tinha dois filhos. Aqui vai de novo, dois filhos, olha bem, dois filhos. E o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua. E ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome e começou a padecer necessidades. Olha bem na história. E foi e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual mandou para os seus campos a apacentar porcos. E desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E caindo em si, disse: Quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Vamos ler tudo isso não, né? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Faz-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se foi para o seu pai. Bom, até 19. Tá bom. Nessa história nós temos essa parábola daquele homem, né, que pegou a sua herança, desperdiçou, acabou com tudo, ficou sem nada e ele estava lá criando porcos. O fato dele estar criando porcos era uma das coisas que o judeu ele não podia fazer. Porque o porco era um animal impuro para o povo de Israel, então era uma coisa muito agora lembrei um ato vergonhoso, era tão vergonhoso para ele ir e apacentar porcos, né? Então a palavra-chave aqui, ou a expressão-chave nesta parábola é que ele, deixa eu ver, no versículo 16, e caindo em si, ou seja, aquele homem, quando ele desperdiçou toda a sua herança, ele estava fora de si. O homem ele estava doido. Ele era uma pessoa que estava apaixonado com as coisas do mundo. Ele mexeu com o mundo e o mundo atrapalhou. O mundo sempre atrapalha, mas o mundo prendeu ele. Essa é a expressão. O mundo prendeu ele e ele ficou preso lá com aquilo e ele saiu de si. Porque quando ele se viu naquela condição tão vergonhosa,
de apacentar porco, e até ele desejava comer aquelas bolotas que os porcos estavam comendo, e ninguém lhe dava para ele. Então ele voltou em si, ou seja, ele acordou. E é assim que deve acontecer com o arrependimento. A pessoa tem que acordar. A pessoa está cega pelo fato de praticar o pecado. O pecado, ele cega as pessoas estão praticando as coisas e a consciência deles não está falando para eles que é errado. Por quê? Porque está acostumado a pecar. Então, o importante dessa parábola aqui é que o homem ele voltou em si, né? Caiu em si, ele caiu em si, diz no versículo 16, caindo em si, acordou e ele decidiu, outra vez, ele tomou uma decisão que difícil, né? Porque imagina ele voltar sem nada e ainda ele pedir para o seu pai lhe fazer como um dos seus trabalhadores. Ele ficou pensando, quantos trabalhadores estão lá na fazenda do meu pai? Tem trabalho, tem abundância de pão e eu aqui perecendo de fome. Então quando ele decidiu levantar-me-ei e irei, uma decisão que ele está tomando naquele momento. Decidiu. Então, o arrependimento se trata disso. A pessoa acordar, né? Primeiro, ser ciente da vida que estão levando. Eu posso perguntar, como está a sua vida perante Deus? Para mim, como está a minha vida perante Deus? Como estou levando as coisas que Ele quer que eu faça? Estou fazendo direito? Estou fazendo o certo? Mas quem não conhece, olha, para fazer a vontade de Deus é preciso conhecer a vontade de Deus. Ninguém pode fazer a vontade de Deus se primeiro não conhece a vontade de Deus. O apóstolo Paulo, ele aconselha a igreja no capítulo 12 da carta dos Romanos, disse assim, capítulo 12, versículo 1, carta dos Romanos, disse assim, rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação de vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Aqui nós estamos vendo que esse conselho do apóstolo Paulo, ele diz, não vos conformeis com este mundo, porque o que é do mundo, é do mundo. O apóstolo João também, ele fala lá no capítulo 1, versículo 15 da primeira carta de João, ele diz que aquele que se faz amigo do mundo deve ser considerado um inimigo de Deus. Vamos ler essa passagem aqui para não deixar vocês sem saber direito como é que fala a Bíblia. Pode conferir o que eu estou lendo aqui. Eu falei a primeira carta, né, de João.
Primeira carta de João. Disse assim: não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Então, é isso aí. O arrependimento é uma coisa tão importante para as pessoas. Considerar o nosso caminho, como que nós estamos andando perante Deus, o que nós estamos fazendo com a nossa vida. O assunto do arrependimento é essencial para a salvação. E aquela pessoa que se arrepende, aquela pessoa, porque pode ter pessoas que estão sinceramente arrependidos, porém eles não conhecem qual é a vontade de Deus para fazer e cai no erro novamente. Por quê? Porque começa a praticar coisas que Deus não manda fazer. Então tem que ter muito cuidado com isso, porque é muito perigoso. Ninguém pode brincar com a salvação. Ninguém. Então, para continuar, aqui o arrependimento é produzido pela tristeza do coração. Quando o apóstolo Paulo ele fala da transformação do nosso entendimento, da nossa mente, é porque nós tem que vir de dentro aquela decisão, aquela consciência dos nossos atos. A segunda carta dos Coríntios, o apóstolo Paulo ele esclarece esse assunto aí, que tem que ser um coração contrito. Na segunda carta dos Coríntios, capítulo 7, versículo 10, diz assim: porque a tristeza segundo Deus opera arrependimento para a salvação, da qual ninguém se arrepende, mas a tristeza do mundo opera a morte. Essa passagem ali, esse versículo ali, é chave para entender o assunto do arrependimento. Olha, a tristeza que é segundo Deus, ou seja, o que quer dizer? Eu devo ter uma atitude de culpa, de dor, de tristeza pelas minhas atitudes perante Deus. Por quê? Porque as minhas atitudes não estão agradando a Deus. E devo transformar a minha mente para agradar a Deus. Porque que adianta eu agradar o mundo? Que adianta eu agradar os homens? O mesmo Jesus ele falou: que adianta o homem ganhar o mundo inteiro se ele perde a sua alma? Não adianta. Então nós temos que ser cientes disso, e aquela tristeza do nosso coração deve ser pelos atos errados que nós praticamos. O arrependimento para salvação, primeiro a pessoa tem que decidir uma mudança, mudar de pensamento e voltar para Deus. Aí quando a pessoa volta, uma coisa importante que eu vou falar aqui é que o arrependimento não faz ninguém perfeito. A pessoa pode se arrepender, Deus perdoa os seus pecados, porém a pessoa fica dentro do povo de Deus, daqueles que estão fazendo a vontade de Deus, mas nós estamos no mundo ainda e podemos errar, podemos pecar.
pecamos. Então, o nosso arrependimento dali para frente tem que ser um arrependimento contínuo, procurando a perfeição. Cada vez mais ser um arrependimento. Por exemplo, eu estou arrependido de ter de ter feito de ter falado uma mentira, por exemplo. Se eu me arrependi, a minha mente mudou, agora eu não vou mentir mais. Se eu volto a mentir, a falar uma mentira, então o meu arrependimento não foi verdadeiro. Nós temos que ter sinceridade com o nosso arrependimento, porque Deus, ninguém engana Deus. Se engana a pessoa mesma, quando a pessoa acha que está arrependido e no seu coração quer continuar no pecado. Entendeu? Aí o que acontece? É importante nós entender o tema do arrependimento. Não significa voltar para trás. Não, é voltar para Deus, porque ninguém pode voltar para trás, né? Vamos ver mais um exemplo de arrependimento no livro de Lucas. Porque aqui também vamos ver o assunto da restituição. Lucas capítulo 19, temos a história de um homem que Jesus ele convidou ele para ficar na casa dele. Capítulo 19 de Lucas. É o caso de Zaqueu. Vamos ver que esse homem ele decidiu também fazer uma restituição do dano que ele tinha feito às pessoas. Capítulo 19, versículo 1, a partir do 1 até o 10. Diz assim. Livro de João, disse assim: E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando, e eis que havia ali um homem chamado Zaqueu, e era este um chefe dos publicanos, e era rico, e procurava ver quem era Jesus, e não podia, por causa da multidão, pois era de pequena estatura. E correndo adiante subiu a uma figueira para ouvir, porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. E apressando-se desceu e recebeu-o com júbilo, e vendo todos isso, murmuravam dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. E levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se alguma coisa tenho defraudado alguém, ou restituo quadruplicado. E disse-lhe Jesus: Hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Então, pessoal, é maravilhoso estudar, né? Nós vamos entendendo como é que funciona o plano de salvação para as pessoas. O assunto do arrependimento é um assunto sério. Por que Jesus ele falou que tinha chegado a salvação na casa de Zaqueu? Porque esse Jesus ele conhece o coração das pessoas. Ele conhece o meu coração e conhece o seu também. Ele conhecia o coração de Zaqueu e sabia que Zaqueu estava falando com sinceridade aquilo que ele falou da restituição, sendo ele um homem publicano. Lembra que nós
passagem anterior nós vimos que os publicanos e as meretrizes iam diante dos fariseus, que se achavam os melhorzinhos, aquele que faziam o certo, né? Então é isso que Jesus está ensinando, que aqueles que estão fazendo o errado, ele chega um momento em que a pessoa cai em si, né? E decide voltar para Deus. É o momento certo para todos nós voltar para Deus, deixar o caminho errado e começar a viver uma vida agradável perante Deus. O fato dele ter falado que ia restituir as pessoas que tinham defraudado, essa é a restituição, fruto digno de arrependimento. Então, pessoal, vamos encerrar nosso estudo ali. Se tem pergunta, pode escrever nos comentários. O comentário está liberado, pode escrever, nos deixar sua mensagem, nós vamos estar lendo também. E pode procurar os estudos também nos estudos anteriores, né, daqui no canal, para que possa ter uma sequência dos estudos. Estamos levando uma ordem e no próximo sábado, se a vontade do Senhor, nós vamos estar estudando o próximo tema, que é a confissão de fé, tá bom? Já o estudo está pronto e hoje tem sido proveitoso o tempo, 42 minutos, e vamos continuar, tá bom? Pessoal, muito obrigado. Compartilhe esses vídeos, convide as pessoas para assistir e que Deus nos ajude a continuar. Bom, muito obrigado e até a próxima.